pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Era Vargas. Esse período aí em que o Vargas esteve no poder pela primeira vez, entre 1930 e 1945, pode ser dividido em três fases. A fase provisória, que vai de 30 a 34, quando é feita a Constituição de 1934, e a partir daí o Vargas começa a governar constitucionalmente, por isso a gente chama a segunda fase de fase constitucional. E a terceira fase, quando ele dá um golpe nele mesmo em 1937, acaba instituindo o Estado Novo, que vai até 45. Então são essas as três fases do governo Vargas que eu vou falar para vocês na aula de hoje. Só que antes de falar do Vargas exatamente, eu preciso comentar com vocês como foi o fim da República Velha. Na última aula, eu comentei com vocês que durante o mandato do presidente chamado Campos Salles, se organizou uma coisa que a gente dá o nome de política de governadores. A política de governadores garantiria que os estados teriam autonomia para fazer a gestão do próprio orçamento, o governo federal não ia fazer nenhum tipo de intervenção nisso, e por outro lado, essas elites locais, essas elites estaduais, iam garantir através da fraude, do coronelismo, do voto de cabresto, a eleição do cara que fosse indicado pelo governo federal. E quem indicava qual era o cara lá para o governo federal? Era uma alternância entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Como esses dois partidos estavam lá mais próximos do governo federal e controlavam o governo federal, eles escolhiam a cada eleição um indicado por um, ora por outro, e isso era mandado lá para os estados que, por sua vez, iam garantir a eleição lá para o governo federal dessas pessoas indicadas ou pelos paulistas ou pelos mineiros. O nome disso é política café com leite, essa alternância entre mineiros e paulistas. E isso foi bastante bem sucedido. Durante todo o período da República Oligárquica, praticamente, quase não ocorreram revoltas armadas em que o povo quisesse pegar em armas lá para tentar derrubar o governo federal. Na verdade, esse acordão político garantiu uma estabilidade bastante grande para a República Oligárquica. Desde lá de 1898, quando surge a política de governadores, até mais ou menos 1930. O problema é que em 1930 acontece um episódio que vai romper essa política do café com leite e isso vai desencadear uma confusão danada que vai acabar com a República Oligárquica. Em 1929, o presidente do Brasil era um sujeito chamado Washington Luiz. Embora ele fosse nascido no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, ele era indicado pelo Partido Republicano Paulista. E estava na hora dele escolher o sucessor dele para a presidência, o cara que seria, através desse voto de cabresto e tudo mais, com certeza eleito presidente da República. E ele deveria escolher aquele que fosse indicado pelo Partido Republicano Mineiro. E, na verdade, ele rompe essa alternância aí e decide escolher um outro paulista para virar presidente da República. Ele escolhe um sujeito chamado Júlio Prestes. Isso gera um climão entre o pessoal do Partido Republicano Mineiro e do Partido Republicano Paulista. Eles começam a discutir, debater, até que eles rompem essa aliança que deu origem à política café com leite e resolvem que vão montar uma chapa opositora ao Júlio Prestes. O problema é que a gente sabe que essa chapa tem pouca chance de vencer, afinal de contas as eleições eram todas praticadas com cartas marcadas, através de métodos fraudulentos, então Júlio Prestes ia com certeza ganhar as eleições. Mas o pessoal de Minas estava tão enfurecido com o Partido Republicano Paulista que resolve procurar outros estados, como o Rio Grande do Sul e a Paraíba, e tentar formular uma chapa, uma aliança, para tentar concorrer contra o Júlio Prestes. Essa chapa opositora vai ser conhecida como Aliança Liberal. E, basicamente, o centro da Aliança Liberal eram esses três estados que eu falei, Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba. A chapa da Aliança Liberal vai ter como candidato a presidente um sujeito chamado Getúlio Vargas, lá do Rio Grande do Sul, e como vice-presidente um sujeito chamado João Pessoa, da Paraíba. Quando acontecem as eleições, acontece o óbvio, a derrota do pessoal da Aliança Liberal e a vitória do Júlio Prestes. O pessoal da Aliança Liberal pensa em contestar o resultado da eleição, dizer que a eleição era fraudulenta, como se isso fosse novidade para alguém naquela época, mas no final das contas não faz nada. Fica lá a chapa derrotada do Getúlio Vargas e do João Pessoa apenas cogitando a possibilidade de questionar as eleições, mas no final das contas eles nem fazem isso. As eleições foram no começo de 1930 e no meio de 1930, mais ou menos ali em junho, julho, o João Pessoa é assassinado na Paraíba e o pessoal da Aliança Liberal tem certeza que ele foi assassinado amando
do Júlio Prestes ou do pessoal do Partido Republicano Paulista. E isso era o gatilho que faltava para o pessoal se engajar na contestação do Júlio Prestes assumir a presidência. E esse episódio é super interessante porque parece uma coisa meio novelesca, parece novela da Globo isso. Porque no final das contas não foi um assassinato motivado por política. Na verdade até tinha uma relação política, mas foi um motivo passional o assassinato do João Pessoa. Acontece que o João Pessoa era um líder lá na Paraíba e ele tinha alguns opositores políticos e ele usava a polícia para tentar prejudicar esses opositores políticos. Numa dessas histórias, a polícia lá da Paraíba invade um escritório de um opositor político do João Pessoa e acaba prendendo papéis, entre esses papéis, cartas românticas que esse opositor político trocava com a amante. E o jornal favorável ao João Pessoa acaba divulgando essas cartas que o opositor político trocava com a amante. Isso foi um escândalo na época e, para se vingar, o opositor político foi lá e matou o João Pessoa. O assassinato do João Pessoa tinha uma motivação passional, era um crime de vingança pela divulgação das cartas que o sujeito trocava com a amante dele. Só que isso foi entendido no primeiro momento ali, como um crime político, a mando do pessoal lá de São Paulo, a mando do Júlio Prestes. E o assassinato do João Pessoa, então, causou uma comoção danada, tanto lá na Paraíba como nos lugares da Aliança Liberal. E se resolve que eles vão tentar impedir que o Júlio Prestes assuma a presidência, que deveria acontecer no final de 1930, quando acabasse o mandato do Washington Luiz. Se organiza uma revolução para tentar impedir a posse do Júlio Prestes e a derrubada do Washington Luiz. O pessoal do Rio Grande do Sul, de Minas, da Paraíba e de outros estados que se aproximam da Aliança Liberal, portanto, formam tropas para chegar lá no Rio de Janeiro e tirar do governo Washington Luiz. Só que antes eles conseguiriam alcançar o Rio de Janeiro, essas tropas opositoras do regime, uma própria junta militar lá do Rio de Janeiro chega para o Washington Luiz e fala assim, cara, ou você vaza ou a gente vai te prender. E daí o Washington Luiz acaba cedendo o poder para essa junta militar que governa durante o mês de outubro inteiro, mas em outubro acaba entregando o poder para o Getúlio Vargas, aquele candidato da Aliança Liberal que tinha sido derrotado nas eleições fraudulentas. E daí então, finalmente o Getúlio Vargas chega no poder lá em outubro de 1930. A República Velha era muito identificada com os interesses dos produtores de café. E o Getúlio Vargas tinha uma outra ideia. O Getúlio Vargas tinha o objetivo de industrializar o Brasil. Tinha o objetivo de tornar o Brasil uma nação autossuficiente, um nacional desenvolvimentismo que vai caracterizar os governos de Getúlio Vargas. Só que ele tem que ainda lidar com esses interesses do pessoal da produção do café, principalmente de São Paulo. Afinal de contas, o café dominava a pauta de exportações do Brasil. Então, Getúlio Vargas, quando chega ao poder, ele tem um interesse na industrialização, mas ele também não pode virar as costas para o café. Por isso que, nesse momento, é meio ambígua a relação do Getúlio Vargas com o setor cafeeiro. Por exemplo, ele cria o Conselho Nacional do Café em 1931. E o objetivo desse conselho é manter o preço do café num bom patamar, para que seja interessante para as exportações brasileiras. Se o preço do café cair muito, o Conselho Nacional do Café comprava esse café produzido de maneira excedente e queimava, para garantir uma oferta menor no mercado internacional e, portanto, que o preço do café subisse um pouquinho e ficasse interessante para os produtores de café. Então, por exemplo, o Vargas é completamente identificado com a industrialização do Brasil, mas ele também toma atitudes que favorecem lá o pessoal da indústria cafeeira. Na verdade, a gente vai ver ao longo dessa aula que o Getúlio Vargas tinha várias posturas que parecem contraditórias, mas na verdade é porque ele está tendo que lidar com um conjunto de interesses que são conflitantes o tempo todo. Ele vai ser o responsável por uma transição do Brasil majoritariamente agrário para um Brasil que começa a se industrializar. E para isso ele tem que ficar lidando com interesses diversos. Mas quando Vargas assume em outubro de 1930, ele já começa a mostrar uma face meio autoritária dele, que vai aí existir durante quase todo o período que ele fica no poder até 1945. Por quê? Porque ele acaba com a Constituição da República Velha e começa a governar de maneira autoritária, inclusive escolhendo os governadores dos estados, que não vão ser chamados de governadores, mas sim de interventores, porque eles são escolhidos pelo próprio Getúlio Vargas, ele escolhe lá os caras que vão governar os estados. E para isso, ele acaba escolhendo muitas vezes membros do movimento tenentista lá da década de 20. Na última aula eu falei para vocês sobre o movimento tenentista,
que era um movimento de militares, de oficiais de baixa patente, que questionavam a corrupção, que questionavam o subdesenvolvimento do Brasil e que tinham pautas de modernização conservadora, queriam que o Brasil se desenvolvesse, principalmente industrialmente, mas que também acabasse com esse período de corrupção lá da República Velha. O Vargas acaba se cercando desses membros do movimento tenentista que acabam tomando parte no governo do Vargas quando ele chega no poder em 1930. Só tem uma exceção de um grande nome do movimento tenentista que vai ficar contra o Vargas, que é um sujeito chamado Luiz Carlos Prestes, que na última aula eu falei para vocês que ele liderou a coluna Prestes. O Prestes, embora tenha começado a ter projeção política lá no movimento tenentista, no final da década de 20 ele está se aproximando dos ideais do comunismo. E ele acaba indo, inclusive no final da década de 20, início da década de 30, lá para a União Soviética, onde ele vai começar a ser treinado pelos soviéticos para vir aqui para o Brasil e tentar implementar um regime de feição socialista. Mas com exceção do Luiz Carlos Prestes, que inclusive não tem nenhum parentesco com o Júlio Prestes, que era candidato lá das eleições de 1930, todos os líderes do movimento tenentista vão se aproximar do Getúlio Vargas nesse primeiro momento aí do governo provisório a partir de 1930 e vários deles vão ser nomeados interventores. Nesse governo provisório do Getúlio Vargas, que tem aí um caráter autoritário, vão acontecer coisas interessantes que estão ligadas também a uma democratização do regime que vai acontecer posteriormente. Por exemplo, em 1932 acontece algo super importante para o desenvolvimento político das eleições no Brasil, que é a criação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai ser uma instituição estatal que tem como objetivo garantir que as eleições aconteçam de maneira segura e legal, para evitar aquelas fraudes que eram características lá da República Velha. A Justiça Eleitoral existe até hoje. É ela, por exemplo, que lidera o processo eleitoral no Brasil até hoje. Agora, por exemplo, daqui a alguns dias a gente vai ter eleições para prefeitos aqui no Brasil. E quem está organizando essa eleição municipal aqui no Brasil é a mesma Justiça Eleitoral criada lá em 1932, durante o governo provisório do Vargas. E também, durante esse governo provisório, mais ou menos junto com a criação da Justiça Eleitoral, surge o próprio Código Eleitoral de 1932. Isso é importante pra caramba, porque lá nesse Código Eleitoral de 1932 são estabelecidas duas coisas super fundamentais para o avanço da democracia no Brasil. Primeira dessas coisas, o voto passa a ser secreto. Não era secreto lá na República Oligárquica, por isso tinha as fraudes, por isso tinha o voto de cabresto. Agora, com o Código Eleitoral de 32, o voto passa a ser secreto. O coronel lá da República Velha tinha o poder de influenciar as eleições porque ele ameaçava, porque ele sabia quem tinha votado em quem. Como não se sabe agora, essas pessoas são livres para escolher quem elas quiserem. Outra coisa importante do Código Eleitoral de 1932 é que lá estabelece pela primeira vez o direito feminino ao voto. A partir de agora, mulheres podem votar no Brasil a partir de 1932. Isso é muito importante para alargar a quantidade de pessoas que tinham direito ao voto, já que na República Velha, aliás, durante todo o período político do Brasil independente até 1932, eram só homens que votavam. Mais uma última coisa importante do Código Eleitoral de 1932 é a proporcionalidade da representação. As representações dos deputados lá na Câmara vão ser equivalentes à população dos estados. Então, estados com maior população têm mais representantes, estados com menor população têm menos representantes. Isso lá na Câmara dos Deputados. O Senado continua com uma representação igual, mesmo número para todos os estados. Mas daí se estabelece, então, no Código Eleitoral essa proporcionalidade de representação baseada em critérios populacionais. Tudo isso lá no Código Eleitoral de 1932. Então não esqueçam essas três inovações, porque as três são importantes. Proporcionalidade, voto secreto e voto feminino. Três coisas fundamentais aí que aparecem no Código Eleitoral de 1932, junto com a criação da Justiça Eleitoral, que garante a lisura de todo o processo. Mais uma coisa que revela esse caráter meio contraditório do Vargas. Ao mesmo tempo que ele está nomeando interventores e governando de maneira autoritária, ele também está estabelecendo regras para uma eleição que, no final das contas, vai ser menos fraudulenta e mais segura. Mas o problema é que o Vargas assumiu em 1930 prometendo que ia mudar as coisas erradas que ele via na República Oligárquica
Em 1932, ele continuava nomeando interventores, fez uma coisa aqui, outra colar, como o Código Eleitoral, mas não dava mostras de que estava disposto a chamar uma constituinte para escrever uma nova Constituição para o Brasil, já que a de 1891 não estava valendo mais. E isso acaba sendo usado como propaganda pelos opositores políticos do Vargas, principalmente o pessoal de São Paulo, que era o principal opositor do Vargas, afinal de contas foram eles que foram derrubados do poder com a Revolução de 1930, e esse pessoal em São Paulo começa a denunciar o autoritarismo do Vargas. Olha só, o Vargas prometeu que ia tornar o Brasil um país mais democrático, mas ele está aí, já faz 2 anos que ele está governando e nada, ele continua ali como um ditador, sem chamar uma constituinte, sem fazer nada para mudar isso. E isso está errado. Então esses paulistas começam a organizar uma oposição a Getúlio Vargas, exigindo uma Constituição para o Brasil, e esse movimento fica cada vez mais forte, até que o Vargas acaba nomeando um interventor que não era sequer nascido em São Paulo, e isso gera uma insatisfação lá no povo de São Paulo danada. Na maioria dos outros lugares tinha uma preocupação em escolher pelo menos um interventor local, alguém lá nascido naquele estado ou ligado à política daquele estado. E como Vargas estava contando com a oposição do povo em São Paulo, para responder essa oposição, ele escolhe um interventor que não era nascido em São Paulo, e isso deixa o povo lá da capital, em São Paulo, em 1932, bastante indignado. Começam manifestações de rua nas praças contra o Vargas, contra o autoritarismo do Vargas, contra o interventor. E numa dessas manifestações, no dia 23 de maio, 4 estudantes que participavam das manifestações são mortos pela polícia, que era controlada por esse interventor aí de fora do estado de São Paulo. E esses estudantes, que tinham um sobrenome chamado Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, acabam virando tipo mártires do movimento dos paulistas contra o autoritarismo do Vargas. Tanto que esse pessoal aí, esses 4 estudantes que morreram, eles acabam, a sigla dos sobrenomes dele, o MMDC, acaba virando um símbolo da luta dos paulistas contra o Vargas. E os paulistas resolvem que vão fazer uma revolução para exigir a Constituição para o Brasil, exigir que o Vargas cumpra a promessa lá que ele fez em 1930 de escrever uma Constituição democrática para o Brasil, ou então tirar o Vargas do poder. Esse processo revolucionário é conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas pegam em armas, convocam voluntários para lutar contra o governo federal. Inclusive tem um episódio super interessante, isso daqui é um cartaz do movimento paulista convocando a população de São Paulo para se voluntariar para lutar lá na Revolução Constitucionalista de 1932 contra as tropas do governo federal. E é interessante que esse cartaz é claramente inspirado num cartaz americano bastante famoso que serviu para convocar os americanos para se voluntariar para lutar na Primeira Guerra Mundial, que é esse cartaz aqui que vocês estão vendo agora, onde aparece o Tio Sam, um personagem famoso aí do folclore americano, e o cartaz paulista é claramente inspirado nesse cartaz aí do Tio Sam da Primeira Guerra Mundial. Mas o importante, então, é que os paulistas revoltam, fazem uma revolução lá contra o Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista. Uma outra coisa interessante relacionada a essa Revolução Constitucionalista de 1932 é que, com o passar dos anos, o pessoal de São Paulo começou a valorizar esse movimento. Inclusive, a data do início da guerra, que é 9 de julho, virou um feriado que existe até hoje em São Paulo, no estado de São Paulo. Hoje surgem histórias aí que circulam pela internet e tudo mais, que aquilo era um movimento separatista, que São Paulo estava cansado do Brasil, que São Paulo era o estado mais importante do Brasil e por isso teve que lutar contra os desmandos do Vargas e queria se separar. Na verdade, não existia um movimento separatista. O objetivo da revolta ou era estabelecer a Constituição do Brasil, ter uma garantia de que seria escrita uma Constituição, por isso o nome, Revolução Constitucionalista, ou então tirar o Vargas do poder. Não existia nenhum movimento separatista por trás dos interesses dos paulistas lá na Revolução Constitucionalista. Mas então começam os combates, eles vão acontecer na fronteira entre São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, na fronteira de São Paulo com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, e as tropas do governo federal eram muito maiores em número, muito mais bem armadas, e portanto as tropas do estado de São Paulo vão ser derrotadas, e portanto a Revolução
aparentemente não dá em nada, porque sofreu uma vitória, sofreu uma derrota militar. Mas, no final das contas, essa exigência de Constituição que os paulistas estavam forçando a barra vai conseguir ter algum resultado. O Vargas vai convocar uma Assembleia Constituinte, as eleições para uma Assembleia Constituinte, na verdade, e vai começar a debater quais são os critérios que devem constar nessa Constituição de 1934. Sobre a Constituição de 1934 tem umas coisas interessantes que eu preciso dizer para vocês. Primeira das coisas interessantes, como já tinha lá o Código Eleitoral de 1932 dizendo que a mulher tem direito ao voto, e também, portanto, a se eleger e tudo mais, para a Assembleia Constituinte vai ser eleita a primeira mulher deputada do Brasil, uma mulher chamada Carlota Pereira de Queiroz, que vai participar dos trabalhos lá da Assembleia Constituinte, que vai resultar, portanto, na Constituição de 1934. Eu estava pesquisando sobre a vida da Carlota Pereira de Queiroz e achei muito interessante porque ela foi eleita por São Paulo levando a pauta da educação pública, da educação gratuita, da educação primária obrigatória, que é algo, inclusive, que vai aparecer na Constituição de 1934. Pela primeira vez aparece lá a obrigatoriedade do ensino e a criação de todo um sistema público que garanta o cumprimento dessa obrigatoriedade. Isso lá era uma defesa da Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher deputada brasileira, eleita lá para a Assembleia Constituinte. E daí eu achei isso tudo muito interessante, olha só, a primeira mulher, que maneiro. E fui pesquisar um pouco mais sobre a trajetória dela, estava empolgadão com essa história dela defender a educação, dela ser a primeira deputada eleita. E daí eu topei com a informação que ela foi uma das entusiastas do golpe de 64 e toda a minha admiração que eu estava tendo à medida que eu estava lendo a história dela foi por água abaixo quando eu vi que ela apoiou entusiasticamente o golpe de 64. Mas o que está lá na Constituição de 1934, que afinal de contas é importante? Aparece, como eu já adiantei, a obrigatoriedade do ensino. Se estabelece que esse ensino vai ser gratuito também, oferecido pelo Estado, todo mundo tem direito a esse tipo de ensino. E se estabelece uma outra coisa que é relacionada a essa obrigatoriedade do ensino, que é a proibição do trabalho de crianças menores de 14 anos. Essas coisas são complementares. Por quê? Pensem comigo, o Vargas está querendo industrializar o Brasil. Para industrializar o Brasil, ele precisa de trabalhadores minimamente qualificados para trabalhar na indústria, já que a indústria demanda uma série de conhecimentos um pouco mais específicos para o sujeito trabalhar, por exemplo, numa siderúrgica. Então, esses trabalhadores precisam ser minimamente treinados, minimamente escolarizados para estarem aptos para o trabalho industrial. Então, percebam que o interesse entre proibir o trabalho infantil para garantir que essas crianças vão para a escola e para garantir que no futuro elas sejam trabalhadores industriais mais preparados, essas coisas se ligam lá na perspectiva do Vargas e aparecem na Constituição de 1934. Tudo isso faz parte do interesse do Vargas em industrializar o Brasil, que é uma coisa lá que fica manifesta desde que ele chega no poder. Para se industrializar o Brasil precisa de um contingente de trabalhadores melhor preparado, então vamos garantir o ensino obrigatório para as crianças, vamos impedir que elas trabalhem porque elas têm que ser preparadas para se tornar melhores trabalhadores no futuro. Tanto que, inclusive, esse currículo que vai ter lá no ensino obrigatório primário é um currículo todo voltado para a preparação profissional dessas crianças, para que elas aprendam coisas necessárias para ser bons trabalhadores no futuro. Mas, além da questão da educação e da proibição do trabalho infantil, tem uma série de regrinhas também relacionadas aos trabalhadores que vão garantir melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, melhoria nas relações de trabalho, que também é outra coisa pela qual a gente percebe interesse do Vargas pela industrialização. Durante a década de 10 e 20, o Brasil passou por surtos de industrialização. Eu até comentei com vocês que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro começaram a se industrializar, que teve uma greve geral em 1917 nessas duas cidades. E essa greve foi ocasionada por trabalhadores, principalmente imigrantes, que trouxeram ideais socialistas e anarquistas para o Brasil e resolveram fazer uma greve geral em 17. Vargas também está preocupado com isso. Ele quer industrializar o Brasil. Para industrializar o Brasil precisa de trabalhadores, e precisa de trabalhadores que não atrapalhem o processo de industrialização. Então, a gente tratar esses trabalhadores, as demandas desses trabalhadores, como assunto de polícia, com repressão, como era feito na República Oligárquica, a gente vai ter aí um tensionamento das relações trabalhistas entre o patrão e o empregado. Então, Vargas também, pensando na melhor maneira para se industrializar o Brasil,
chega à conclusão, inspirado pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o Roosevelt, que na época está implementando o New Deal, ele, inspirado nisso, chega à conclusão que é melhor garantir uma série de direitos trabalhistas, inclusive para cooptar esses trabalhadores para o processo de industrialização do Brasil, sem que eles se revoltem, sem que eles causem problemas, sem que eles causem algum tipo de tensão com os patrões que possam ocasionar greves, enfim, atrapalhar o processo de industrialização do Brasil. Então o Vargas adota a ideia de garantir direitos trabalhistas como uma forma de tutelar esses trabalhadores e garantir que eles também não se revoltem, que eles não façam greves e que eles não atrapalhem o processo de industrialização. Vargas não dá ponto sem nó, vocês estão sacando já desde o início. Então o que aparece lá na Constituição de 1934 que são conquistas trabalhistas? Por exemplo, o descanso semanal remunerado. A partir de agora todo mundo tem direito a um dia para descansar, ficar de boinha, e geralmente esse dia é o domingo, mas não, nem sempre, tá? Tem gente que é obrigado a trabalhar domingo, por exemplo, domingo é o dia que eu edito minhas aulas, geralmente, então tem que trabalhar domingo, mó triste isso. É estabelecido também a questão das 8 horas de jornada diária, todo mundo só pode trabalhar até 8 horas e não mais 10, 12 como eram antes, e se trabalhar mais que isso tem direito a receber uma grana a mais, a tal hora extra. Tem também na Constituição de 1934 o estabelecimento das férias remuneradas. Olha que maravilha, agora o sujeito pode passar um mês ali de boinha, sem fazer nada, e ele ainda vai ganhar uma remuneração para isso. Isso também é uma inovação da Constituição de 1934, porque antes não tinha direito a férias remuneradas. E para garantir que não tenham grandes tretas entre trabalhadores e patrões, também é estabelecida pela Constituição de 1934 a Justiça do Trabalho, que é um órgão estatal que vai mediar as relações, então, entre patrões e operários. A ideia é justamente que as tensões entre eles sejam resolvidas sem a necessidade de soluções extremadas, como greve ou demissões em massa. Inclusive aparece lá na Constituição de 1934, pela primeira vez, a ideia de remuneração caso a pessoa seja demitida sem justa causa. Indenização, na verdade, não remuneração. Então o sujeito também não pode ser demitido à toa pelo patrão, só porque o patrão não vai com a cara dele porque ele participa do movimento sindical, por exemplo. Por outro lado, os trabalhadores também não devem fazer greve porque os sindicatos vão ser controlados pelo Estado. É interessante que o Vargas está atento ao que está acontecendo no mundo ali naquela época. Então, ao mesmo tempo que ele é inspirado pelo Roosevelt, pelo New Deal, que lá nos Estados Unidos está construindo um estado de bem-estar social, está garantindo direitos trabalhistas, ele também está sendo inspirado pelo Mussolini, que lá na Itália está fazendo a submissão dos sindicatos ao controle estatal. Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Sindicatos dos trabalhadores vão ser sempre submissos ao Estado, não podem ter uma atuação independente. A ideia, então, por trás disso é garantir melhoria das condições dos trabalhadores, mas também garantir o controle da atividade desses trabalhadores, evitar que eles se revoltem, que eles façam greve. E isso é uma inspiração que vem lá da Carta del Lavoro do Mussolini. Se vocês não lembram da aula que eu falei sobre Carta del Lavoro, que eu falei sobre o fascismo da Itália, é só clicar aqui em cima também, porque já faz tempo que eu dei essa aula. Com essa história aí do corporativismo dos sindicatos, eles serem submetidos ao controle do Estado, e o Estado ali evitar grandes tensionamentos entre trabalhadores e patrões, surgem os sindicatos que são completamente submissos ao governo federal. E é claro que vai ter uma parcela de trabalhadores que vai querer ter um movimento trabalhista, um movimento operário que não é submetido ao Estado. E aí surgem, portanto, sindicatos à margem, sindicatos ilegais que atuam como representantes dos trabalhadores, mas de forma ilegal, e chamam os sindicatos oficiais submetidos ao controle do Estado de sindicatos pelegos, que são, portanto, esses sindicatos controlados lá pelo Vargas. Mas resumindo tudo isso que eu falei, o que aparece então na Constituição de 1934 que é importante? Ensino primário obrigatório, direitos trabalhistas, justiça do trabalho e sindicatos controlados pelo governo federal. Uma última coisa que é importante também saber sobre essa pauta trabalhista que aparece na Constituição de 1934 é que ela diz respeito apenas a trabalhadores urbanos. Tudo que eu falei sobre jornada de trabalho de 8 horas, sobre indenização em caso de demissão sem justa causa, descanso semanal remunerado, tudo isso só vale para quem trabalha lá nas fábricas, para quem trabalha na cidade. Trabalhador rural não tem esses direitos garantidos pela Constituição de 1934. Na verdade, a extensão desses direitos aos trabalhadores rurais só vai acontecer lá às vésperas do golpe militar, em 1963, quando João Goulart, o Jango,
resolve estender a CLT, as leis trabalhistas, para os trabalhadores rurais. Porque nesse primeiro momento do Vargas só serve para trabalhador urbano. Mas enfim, então a gente tem uma Constituição em 1934, ela está escrita e é promulgada, essa Constituição, bastante interessante, com uma série de garantias trabalhistas, estabelecendo pela primeira vez a obrigatoriedade e gratuidade da educação estatal, coisas bastante importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então a gente tem a primeira Constituição aí, depois que o Vargas chegou ao poder, já que a de 1891, a da República Oligárquica, não estava mais funcionando na prática. Quando a Constituição de 34 é promulgada, então, termina a primeira fase do governo Vargas, que é essa fase aí que a gente chama de governo provisório. Começa agora o governo constitucional. E lá na Constituição de 1934 é estabelecido que as eleições para presidente, que vão acontecer em 34 mesmo, vão ser indiretas, só daquela vez, depois vão ser eleições diretas, e a própria Assembleia Constituinte vai escolher o presidente. E quem vence essa eleição indireta é o próprio Getúlio Vargas, portanto ele passa a governar de maneira constitucional e eleita pela eleição indireta lá de 1934. Deveriam existir as primeiras eleições diretas no Brasil em 1938, mas a gente não vai chegar lá porque o Vargas vai dar um golpe nele mesmo antes disso. Mas então ele é eleito indiretamente em 34, ia governar por 4 anos, e em 38 ia ter uma eleição direta para presidente da República. Como é um período democrático, começam a se organizar partidos políticos aqui no Brasil. E perceba a época que isso está acontecendo, 1934. 1934 é o auge de uma tensão política que está acontecendo no mundo todo, que acaba ocasionando uma radicalização dos movimentos políticos. Eu falei disso com calma quando eu estava falando da ascensão do nazifascismo. Também pode acompanhar clicando aqui, voltando para essa aula que eu falei disso. Durante a década de 20 e 30, existe uma sensação mais ou menos generalizada no mundo todo de que o modelo liberal tinha fracassado. E se o modelo liberal fracassou, a gente tem que procurar alternativas mais radicais ao modelo liberal. Que modelo liberal é esse? Aquele lá instituído desde o Iluminismo, com as ideias lá do Rousseau, do Voltaire, do Montesquieu, que era a separação dos 3 poderes, a ideia de que a soberania vem do povo e não do Estado. Então essas ideias estão sendo questionadas nas décadas de 20 e 30. E daí começa a ter uma radicalização política nas décadas de 20 e 30 com propostas para se fugir desse modelo liberal que, do ponto de vista do pessoal, tinha fracassado. Essas propostas são a radicalização de direita, que acaba gerando fascismo e nazismo, e a radicalização de esquerda, que acaba alimentando os movimentos revolucionários, comunistas e socialistas. Então, aqui no Brasil, a gente está passando pela mesma coisa. Afinal de contas, o Brasil também está vivendo esse contexto de radicalização política. Então, nesse período democrático aí a partir da Constituição de 1934, pode-se organizar partidos, e 2 partidos vão começar, 2 grandes alianças de partidos, na verdade, vão começar a ter importância política a partir de 34. O primeiro desses grupos é a Aliança Integralista Brasileira, um movimento de clara inspiração fascista que existiu aqui no Brasil. O principal líder desse movimento fascista brasileiro, da Aliança Integralista Brasileira, era um sujeito chamado Plínio Salgado. E ele defendia o Estado forte, o executivo forte, principalmente, sem legislativo. Portanto, ele era antiparlamentarista. Ele tinha as características lá parecidas com as características dos regimes fascistas, que eu já falei para vocês nessas aulas aí que eu falei para vocês retomarem, caso vocês não lembrem. Vários intelectuais da época acabam participando do movimento integralista. O Plínio Salgado, por exemplo, é o líder. E tem um outro sujeito, jurista, chamado Miguel Reale, um importante jurista brasileiro, que também fez parte do movimento integralista, que era a versão fascista aqui no Brasil. Uma curiosidade sobre Miguel Reale. Depois que o integralismo se dissolveu, ele continua sendo um jurista importante, um político importante, e ele foi responsável por escrever o AI-1 durante a ditadura, que garantiu alguma institucionalização da ditadura, lá em 64. E ele teve um filho, também jurista, o Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, recentemente. Então a família e Reale está ligada à história política de todo o século XX e início do século XXI, digamos assim, no Brasil. Então a gente tem esse pessoal integralista aí, de
clara inspiração fascista. Inclusive eles usavam uniformezinhos. Na imagem que vocês viram aí do Miguel Reale, dá para ver um uniformezinho bem parecido com os uniformes que os fascistas usavam lá na Itália e na Alemanha. É claramente uma inspiração aí do movimento nazifascista europeu. E a radicalização, de outro lado, acontece com a ALN, a Aliança Libertadora Nacional. Que a principal liderança é aquele sujeito que eu tinha falado para vocês, que era um líder do movimento tenentista, o Luiz Carlos Prestes, que acaba se encantando com o comunismo e vai lá para a União Soviética, onde ele vai ser treinado, vai estudar com os soviéticos formas para chegar ao poder e estabelecer um regime socialista. E ele volta para o Brasil, ainda na década de 30, e começa a liderar o movimento socialista. E de volta aqui no Brasil, ele vem lá da União Soviética junto com uma militante alemã que ele conheceu na União Soviética, uma mulher chamada Olga Benário, e vem os dois aqui para o Brasil para organizar a luta do movimento socialista aqui no Brasil. E tem uma tentativa frustrada de tomar o controle de algumas cidades, que é um episódio conhecido como Intentona Comunista, que é um movimento lá do pessoal da Aliança Libertadora Nacional, liderado pelo Luiz Carlos Prestes e pela mulher dele, a Olga Benário. E é um movimento que fracassa. Eles tentaram tomar o controle de Natal e do Rio de Janeiro. Em nenhum desses dois lugares o movimento é bem sucedido. E o Luiz Carlos Prestes é preso e a mulher dele, a Olga, também. O Luiz Carlos Prestes vai ser julgado, ficar preso um bom tempo no Brasil pela participação na Intentona Comunista. E a Olga Benário, que era alemã e judia, vai ser deportada para a Alemanha, onde ela vai morrer num campo de concentração. Uma história triste ligada a Olga é que ela estava grávida de um filho de uma filha do Prestes, e ela é deportada para a Alemanha para morrer no campo de concentração, mesmo estando grávida. O governo brasileiro do Getúlio Vargas fez questão de mandar a Olga para a Alemanha, sabendo que ela ia morrer lá. Mas o importante então é que a Intentona Comunista, que era essa tentativa de tomar o poder em algumas regiões do Brasil, em Natal e no Rio de Janeiro, fracassou. E o movimento foi reprimido e várias pessoas ligadas à Intentona foram presas, principalmente o Luiz Carlos Prestes e a Olga, mas não só. Outra história curiosa relacionada à Intentona foi a prisão de um escritor chamado Graciliano Ramos, que inclusive, enquanto ficou preso, ele escreveu lá as memórias dele durante a prisão, pela relação dele com a Intentona Comunista, que é o livro conhecido como Memórias do Cárcere. O Graciliano Ramos é mais conhecido pela obra Vidas Secas, que é lá o livro principal dele. Mas ele é um escritor que estava relacionado à Intentona Comunista na década de 30. Então não dá certo aí. A Intentona Comunista ela fracassa, o movimento dos socialistas aqui no Brasil acaba sendo reprimido e as lideranças presas. Mas o pessoal lá do movimento integralista, eles tinham um grupo paramilitar, um grupo intelectual que tinha o objetivo de montar uma ação paramilitar inspirada claramente lá nos Camisas Negras da Itália e na SS da Alemanha. E esses intelectuais ligados ao integralismo começam a fazer análises de como poderia ser uma tentativa de revolução socialista. Eles começam a cogitar como seria o movimento dos socialistas aqui no Brasil caso eles tentassem tomar o poder, para que eles, esse grupo paramilitar, se preparassem para combater o movimento socialista. É como se eles estivessem ali elucubrando quais seriam os possíveis planos socialistas para saber melhor como reagir a esses planos. E um dos caras do movimento integralista, um capitão do exército na época, chamado Olímpio Mourão Filho. Num desses exercícios, ele acaba escrevendo um plano fictício dos socialistas para chegar ao poder. É interessante que o Olímpio Mourão Filho, que era capitão do exército e era membro da Aliança Integralista Brasileira, ele tinha uma certa aproximação com ideias antissemitas que estavam lá bombando na Alemanha nessa época, bombando com o nazismo. E como ele era praticante do integralismo aqui no Brasil, um movimento próximo do fascismo, ele acaba se aproximando dessas ideias antissemitas. E nesse plano que ele escreve de um suposto golpe comunista no Brasil, ele coloca lá que esse golpe seria um golpe judaico-comunista aqui no Brasil. Ele escreve lá um plano fictício. O interessante é que esse plano, que é completamente fictício, não era um plano real, era um estudo dos integralistas para tentar cogitar como seria uma revolução socialista no Brasil. Esse plano acaba vazando propositalmente e vai parar nas mãos dos membros do governo, que falam, olha que interessante, é um suposto plano comunista que não é verdadeiro, mas a gente pode dizer que é, né?
A gente pode dizer que há um plano comunista para tentar tomar o controle do Brasil, a gente pode vazar esse documento aí que o Olímpio Mourão redigiu como se fosse verdadeiro e justificar, portanto, que a gente não vai deixar rolar as eleições de 1938 e que a gente vai ter que radicalizar o regime aqui agora para impedir que o Brasil vire comunista. E esse plano fictício chamado de Plano Cohen acaba sendo usado pelo governo do Vargas, para justificar um estado de sítio. Afinal de contas, os comunistas têm um plano para tomar o poder aqui no Brasil. Se estabelece um estado de sítio, as eleições de 38 são suspensas e o Getúlio Vargas decreta que ele vai governar com plenos poderes para impedir a ameaça socialista. E daí então começa um negócio chamado Estado Novo no Brasil em 1937, usando o Plano Cohen, que é esse plano fictício do Olímpio Mourão, lá como justificativa para o endurecimento do Getúlio Vargas e como justificativa para ele implementar um regime autoritário de novo. Então, em 1937, começa a terceira fase do governo Vargas, que é o Estado Novo. Uma curiosidade ainda sobre o Olímpio Mourão, que era integralista na década de 30 e capitão na década de 30, lá em 1964, o Olímpio Mourão já era general do Exército. Na verdade, eu não me lembro se era coronel ou general. E ele era comandante de um batalhão de blindados em Juiz de Fora. E enquanto os militares que iam dar o golpe para derrubar o João Goulart estavam decidindo se era o momento mais adequado ou não para efetivamente mandar as tropas para o Rio de Janeiro e tentar prender o João Goulart e derrubar ele, o Olímpio Mourão se irritou e falou: quer saber, eu já comecei o golpe. E daí ele pegou o batalhão dele de Juiz de Fora, de blindados, e botou em direção ao Rio de Janeiro para cercar o Rio de Janeiro e prender o João Goulart. Quando as lideranças do golpe de 64, o Castelo Branco e o Costa e Silva, ficaram sabendo que o Olímpio Mourão já estava mandando os blindados dele, do batalhão dele, para o Rio de Janeiro, eles tiveram que adiantar o golpe militar e realizar as ações. Então foi o Olímpio Mourão, esse cara abertamente fascista e antissemita da década de 30, que é o cara que desencadeia o golpe, as movimentações militares que acabaram levando ao golpe de 64. Percebo que os personagens da história política do Brasil se repetem em vários momentos. Então, em 1937, o Congresso é fechado e o Getúlio Vargas começa a governar com plenos poderes novamente, de maneira autoritária, lá no Estado Novo. E ele acaba promulgando, na verdade outorgando, eu também expliquei já para vocês essa diferença entre promulgar e outorgar. Promulgar é quando é feito democraticamente, e outorgar é quando é feito de maneira autoritária. Ele acaba outorgando a Constituição de 1937, e nessa Constituição aparece lá plenos poderes para o Executivo, limitação dos outros poderes, extinção do Poder Legislativo, na verdade. E essa Constituição de 1937 tem inspiração na Constituição polonesa do mesmo período, que era uma Constituição bastante fascista. Tanto que o apelido da Constituição é a Polaca, por causa da inspiração lá da Constituição polonesa da década de 30. No Estado Novo, por exemplo, são estabelecidas algumas regras bastante autoritárias. Por exemplo, proibição de greves, a instituição da pena de morte, que não existia no Brasil desde lá de 34, a suspensão dos direitos civis, as pessoas poderiam ser presas sem nenhuma alegação plausível, bastava a polícia estar interessada em prendê-las porque elas eram inimigas do regime. Então a gente vive uma ditadura, o Estado Novo é um regime ditatorial. Só que ao mesmo tempo que o Getúlio Vargas governa de maneira ditatorial, ele continua o projeto dele de industrialização do Brasil, uma industrialização que vai ser feita com um governo bastante centralizador, bastante nacionalista e bastante autoritário. É nessa época aí do autoritarismo do Vargas, do Estado Novo, que ele começa a se aproximar dos ideais fascistas. A gente sabe que o Vargas, ao mesmo tempo que garantia direitos para os trabalhadores, ele também se aproximava lá de um ideal fascista e autoritário. Tanto que o próprio nome Estado Novo, por exemplo, é o mesmo nome do regime que em 1931 o Salazar, um notório fascista europeu lá de Portugal, implementou lá em Portugal. Lá também chama Estado Novo o regime salazarista, oficialmente. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Então Getúlio Vargas está ali meio que seduzido por certos ideais fascistas. Uma das manifestações dessa inspiração fascista é o uso que o Vargas faz da propaganda. O Vargas cria um órgão, em 1939, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que vai ser responsável por construir a imagem do Vargas como um grande líder,
construir a imagem do Vargas como um líder que precisa ser reverenciado. E daí aparece também aquela coisa do líder carismático, do culto da imagem do líder, que é bem característico dos movimentos fascistas. Esse departamento de propaganda, de imprensa e propaganda, vai criar, por exemplo, a Rádio Nacional. A Rádio Nacional é um negócio sensacional. O rádio é uma inovação recente, é uma invenção recente naquela época. Tinha sido difundido na década de 20 pela primeira vez. Então os caras já estão usando uma tecnologia nova para usar para fazer propaganda. E cria-se a Rádio Nacional, em que vai aparecer lá, por exemplo, a Voz do Brasil, um programa que existe até hoje e que passa as informações do governo federal, que foi feito pelo governo federal. E lá vai ser feita propaganda do governo. Vai ser feita propaganda do Vargas. Outra coisa que o Vargas faz também através da Rádio Nacional é divulgar manifestações da cultura brasileira. Uma coisa interessante é que ele tenta promover a cultura brasileira com um ideal ufanista, com um ideal ali de, engrandecer o Brasil. Surge, por exemplo, um negócio que a gente chama de samba exaltação, que era propagandeado pela rádio naquela época. O que é o samba exaltação? São músicas que falam do Brasil, como o Brasil é bonito, como o Brasil é um país bom de se viver. E o símbolo máximo, talvez, de samba exaltação, seja a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, que inclusive era tocada lá na Rádio Nacional o tempo todo, vários desses sambas ufanistas. Isso fazia parte da política do governo, de desenvolver esse nacionalismo ufanista, de apresentar a imagem do Vargas como um herói, como alguém que está desenvolvendo o Brasil. Tanto que começa a se construir a imagem do Vargas como o pai dos pobres, o cara que garante os direitos dos mais pobres, dos trabalhadores, e melhorias nas condições de vida das pessoas. Tudo isso é propagandeado através do Departamento de Imprensa e Propaganda e através da Rádio Nacional, com sede aqui no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Rádio Nacional existe até hoje, mas hoje ela não tem esse caráter tão propagandístico do governo como tinha lá quando ela foi criada na década de 30. Outra coisa que o Vargas também aprendeu com os movimentos fascistas é fazer grandes celebrações públicas que mostram o poder dele. E todo 1º de maio o Vargas fazia uma grande festa de comemoração do Dia dos Trabalhadores. Geralmente ele escolhia um estádio. Aqui no Rio de Janeiro era em São Januário, na maioria das vezes, que na época era o maior estádio do Rio de Janeiro, não tinha sido construído o Maracanã ainda, ou em São Paulo, no Pacaembu. Ele fazia grandes festas para os trabalhadores, com desfile, com estudantes uniformizados desfilando, bandeiras, enfim, um negócio bastante ufanista. E ele aproveitava essas ocasiões sempre para anunciar um novo direito trabalhista, uma nova conquista para os trabalhadores. Por exemplo, em determinado momento ele anunciou o salário mínimo, a criação da ideia de salário mínimo. No outro 1º de maio ele anuncia um aumento grande desse salário mínimo, que ia duplicar o valor. E em 1943, numa dessas celebrações do Dia dos Trabalhadores, ele anuncia a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas que tinham sido criadas desde 1930, elas estavam dispersas em vários dispositivos legais. E em 1943 elas vão ser reunidas numa única lei, reafirmando lá a jornada de trabalho de 8 horas, direito a férias remuneradas, direito a descanso semanal remunerado, o salário mínimo, a carteira de trabalho, tudo isso vai ser reunido numa única lei, que é a tal consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, que existiu de maneira muito parecida do jeito que ela foi criada lá em 1943, até muito recentemente, quando no governo Temer ela teve uma flexibilização. Mas enfim, lá na CLT estava lá uma série de garantias trabalhistas que o Vargas criou em 1943. Tudo isso era feito assim de maneira muito megalomaníaca, com grandes discursos, grandes celebrações, no estádio lotado, com desfile, bandinha, bem ao gosto desses movimentos fascistas que celebram a figura do líder carismático. Assim, com o uso ali da propaganda, do rádio, dessas celebrações e da garantia dos direitos trabalhistas, o Vargas foi construindo essa imagem de pai dos pobres. Dá para ver então ali que o Vargas está o tempo todo flertando com características fascistas. Só que começa a Segunda Guerra Mundial e o Brasil precisa decidir se o que ele tem com o fascismo é só um flerte. Afinal de contas, ele entregou, por exemplo, a Olga por fascismo, por nazismo de presente, está adotando políticas mais ou menos fascistas, estratégias fascistas. Está na hora de mostrar se é mesmo fascista
ou se ele está do lado dos Estados Unidos na guerra. O Brasil começa a ser pressionado para sair de cima do muro e decidir se ele quer virar um país fascista ou se ele não quer virar um país fascista. E nesse processo o Brasil começa a se aproximar dos Estados Unidos. Pô, professor, você não falou que o Vargas é fascista? Mas também desde o começo da aula eu estou falando que ele tem uma postura contraditória. Então ele não é exatamente fascista, ele se aproximou do fascismo em determinados momentos, mas ele tem, por exemplo, os direitos trabalhistas que são muito caros ao Roosevelt, ao New Deal, que o Roosevelt está promovendo nos Estados Unidos. O Vargas é um sujeito muito ambíguo, difícil de avaliar qual é a postura política dele, no final das contas. E daí, então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele começa a se aproximar do Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. São tramados uma série de acordos entre Brasil e Estados Unidos, que são conhecidos como Acordos de Washington. E nesses acordos são estabelecidos que o Brasil, no futuro, vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, e que ele vai permitir os Estados Unidos construir bases militares aqui no Brasil que vão ser usadas durante a guerra. A principal dessas bases militares é a base de Natal, base aérea de Natal. Estrategicamente muito importante, porque os aviões daquela época não tinham tanta autonomia como tem hoje, então, por exemplo, para voar até a África, a base de Natal era extremamente importante. Então, recursos, mantimentos que eram levados lá para por fronte da Itália, ou até mesmo do norte da África, quando estava se lutando contra o nazismo no norte da África, partiam da base americana de Natal, o lugar mais próximo ali do norte da África, controlado pelos americanos. Mas não só em Natal, também tem bases menores em Recife, Salvador e Belém, mas a mais importante é Natal. O Brasil se compromete a entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, coisa que ele vai fazer em 1944, mas em retribuição, digamos assim, em contrapartida a ceder essa base e se comprometer a entrar na guerra do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também se comprometem a fazer uma série de investimentos para construir uma indústria de base no Brasil. E olha a sacada do Vargas. O Brasil não tem uma indústria de base. O que é uma indústria de base? É aquela indústria que produz o que é necessário para uma indústria de bens de consumo. Então, por exemplo, a indústria automobilística é uma indústria de bens de consumo. Mas para produzir um carro, eu preciso de aço, por exemplo. E o aço é produzido numa indústria de base. Então o Brasil não tem indústria de base na década de 30. A indústria que existia no Brasil era uma indústria de bens de consumo e ainda bens de consumo bem simples, tipo roupa. E nos acordos de Washington ele tem a garantia do investimento americano na construção de indústrias de base aqui no Brasil. São duas as principais indústrias de base que começam a ser construídas em apoio dos americanos aqui na década de 40, durante o governo Vargas. Primeira dessas indústrias, Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia de extração de minério de ferro. Se eu quero ter uma indústria de base que faça aço, eu preciso da matéria-prima do aço, minério de ferro. Então a Companhia Vale do Rio Doce é fundada lá na década de 40 com o objetivo da extração do minério de ferro, que vai ser beneficiado aqui no Brasil mesmo para se transformar em aço em outra indústria que também é construída na mesma época, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, que vai pegar o minério de ferro da Vale do Rio Doce e transformar em aço. E esse aço vai ser usado pela indústria brasileira. Então, durante a década de 40, nesses acordos com os Estados Unidos, se estabelece aí o início de uma indústria de base que é fundamental para o desenvolvimento da indústria subsequente do Brasil. Se lá no período do Juscelino Kubitschek, por exemplo, a gente vai começar a trazer indústrias automobilísticas para cá, essas indústrias automobilísticas vêm porque aqui tem aço disponível para ser usado nessa indústria. E esse aço é produzido no Brasil por causa da Companhia Vale do Rio Doce e da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ambas as companhias construídas com investimento americano, mas são indústrias brasileiras, estatais, na verdade, controladas pelo Estado, lá na década de 40. Essas duas indústrias, a Vale do Rio Doce e a CSN, ficaram sendo indústrias estatais até a década de 90, quando no governo do Fernando Henrique Cardoso elas foram privatizadas. A Vale do Rio Doce, inclusive, deixou de se chamar Vale do Rio Doce e passou a se chamar Vale S.A., que é o nome atual dela. Desde então ela se envolveu numa série de escândalos, por exemplo, como lá os acidentes ambientais em Brumadinho, em Mariana. E a CSN também foi privatizada em Volta Redonda e hoje é uma indústria privada e não mais estatal como era desde a criação lá na época do Vargas. Para complementar esse plano aí de indústrias de base do Vargas,
Também é criada uma companhia que tem como objetivo fazer os primeiros estudos sobre extração de petróleo no Brasil, que é o Conselho Nacional do Petróleo, criado em 1939. O Conselho Nacional do Petróleo tem como objetivo, então, fazer os primeiros estudos para saber aí se a gente tem petróleo aqui no território brasileiro, se é possível explorá-lo e como que a gente consegue fazer isso. E esses estudos do Conselho Nacional do Petróleo vão subsidiar a criação da Petrobras, mas a Petrobras não vai ser criada nesse governo Vargas no primeiro momento, que vai de 30 a 45. O Vargas depois vai ser eleito de novo presidente, e é nesse segundo momento, lá em 53, que a Petrobras vai ser criada, uma empresa estatal, e essa sim é estatal até hoje, também criada no governo Vargas, mas não nesse primeiro governo Vargas que eu estou falando para vocês, só lá na década de 50. Mas os Estados Unidos tinham exigido isso, certas coisas em troca para investir no Brasil. E uma delas era que o Brasil participasse da guerra. Tanto que em 44 o Brasil declara guerra à Alemanha e manda a Força Expedicionária Brasileira lá para lutar na Itália. Então os brasileiros lá, cerca de 20 mil soldados brasileiros, vão para a Itália lutar contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na guerra é uma participação pequena, mas bastante interessante. O Brasil foi responsável por vitórias militares lá na Itália que foram acuando os alemães de novo para a Alemanha, de volta para a Alemanha. Tem um documentário super interessante sobre a participação dos brasileiros na Itália na Segunda Guerra Mundial que chama Sentapur. Então o Brasil participa lá da Segunda Guerra Mundial. E enquanto o Brasil está lutando contra o fascismo lá na Itália, começa a surgir aqui no Brasil um questionamento meio óbvio. Pô, o Brasil está mandando tropas para lutar contra o fascismo na Itália, contra o nazismo da Alemanha, mas aqui a gente tem um governante que tem influência fascista. O cara tem lá um pezinho relacionado ao fascismo e principalmente esse autoritarismo, principalmente a centralização do poder no executivo. Então tem uma contradição aí. A gente luta contra o fascismo, mas é meio fascista aqui no Brasil. Então a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial acaba suscitando um movimento de questionamento do poder autoritário do Getúlio Vargas e do Estado Novo em geral. A primeira grande manifestação contra o Estado Novo é o Manifesto de Políticos Mineiros, que ficou conhecido como Manifesto dos Mineiros, em 1943, pedindo que o Vargas se ausentasse do poder e que tivessem eleições diretas para presidente. E essa pressão começa a aumentar cada vez mais, pedindo a saída do Getúlio Vargas. E, ao mesmo tempo, começa a surgir um movimento a favor do Vargas, para o Vargas ficar. Então o Brasil está meio dividido ali, ou sai Vargas ou fica Vargas, enfim. Mas o movimento questionando o poder do Estado Novo e o autoritarismo do Estado Novo vai crescendo. Os partidários do Vargas, os caras que querem que ele fique no poder, acabam fazendo um movimento chamado queremismo, que é a continuidade do Vargas no poder. E o movimento queremista ia fazer uma manifestação no Rio de Janeiro que foi proibida pelo chefe de polícia do Rio de Janeiro. E o Getúlio Vargas ficou muito enraivecido com isso, resolveu trocar o chefe de polícia do Rio de Janeiro e colocar o irmão dele, Benjamin Vargas, no lugar. Isso foi entendido pelos militares como se o Vargas estivesse dificultando a transição tranquila para um regime democrático e tentar se perpetuar no poder. E os próprios militares foram lá e chegaram para o Vargas e depuseram ele. Teve eleições ainda em 1945, no final de 45, outubro de 45. Nessas eleições, um militar ganhou, um general chamado Eurico Gaspar Dutra. E em janeiro de 46, o Dutra assume a presidência do país como presidente eleito, depois da deposição do Vargas. E daí tem início o período da República Liberal no Brasil, que vai de 46, quando o Dutra é eleito, até 1964, quando João Goulart é deposto de novo pelos militares. Nesse período, inclusive, Vargas vai ser eleito presidente de novo, em 51, mas a gente fala disso na próxima aula. Então, assim, termina o terceiro período do governo Vargas, que é o Estado Novo, e vai de 37 até ele ser deposto em 45, que foi um período ditatorial do Vargas no poder. Bom, pessoal, basicamente, isso era o que eu tinha para falar na aula de hoje. O período do Vargas é bastante importante, costuma cair muito no Enem, costuma cair muito na UERJ, então se vocês não entenderam, me mandem dúvidas, comentem aí embaixo, deixando suas dúvidas para eu responder. Não deixem passar, porque esse é um conteúdo bastante importante para as provas. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, também dá um joinha aí no vídeo, que é importante, e a gente se vê semana que vem. Até mais, pessoal!